muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Nas Entrelinhas. Nós estamos ao vivo pela OVTV e também pela TV Raízes de Palmares, de Pernambuco. OVTV, seja você também a outra voz. Nós estamos nesse programa belíssimo, com esse apresentador incrível, que toca violão, escritor, modéstia à parte, né? Vamos deixar pro nosso convidado de hoje aí os elogios. Mas vamos iniciar o nosso programa fazendo um som inspirado no nosso diretor, vamos de Zé Ramalho então. Aproveita e compartilha o link, comenta, curte. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas digitais da OVTV. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no site, no Facebook, claro, onde você pode deixar o seu recado e a gente vai dizer o seu nome aqui, ao vivo. Mãe, tire o distintivo de mim. Com ele já não posso mais usá-lo. Está escuro demais por aqui. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Bate, bate, bate na porta do céu. Mãe, tire esses revólveres de mim. Com ele nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu. Bate, bate, bate 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 na porta do céu. Batendo agora na porta da emissora OVTV, seja você também a outra voz. Nosso convidado de hoje é escritor e nós vamos conhecer um pouquinho mais a história dele, que inclusive esse mês vai estar na Feira do Livro. Meu amigo Paulo Nunes, seja muito bem-vindo. Por favor, dê uma boa noite aos nossos telespectadores aí. Boa noite, Ariel. Boa noite ao Matias e a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Começamos bem, começamos com o Zé Ramalho. Já quero desejar boa sorte para a OVTV. Parabéns pelo projeto que você, o Matias e tantas outras pessoas desenvolvem aqui. Eu valorizo bastante a comunicação, a possibilidade das pessoas terem acesso à cultura. E eu estou vendo que a OVTV faz muito bem esse papel, então parabéns. Pode continuar os elogios, a gente adora receber elogios aqui na emissora. Mas Paulo, muito obrigado. Obrigado também vem do nosso diretor, que adora receber elogios. Inclusive você que tem uma marca, que quer ver a sua marca aqui embaixo, representando a OVTV, por favor, entre em contato no privado mesmo, seja no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no nosso site, www.ovtv.com.br. Nós vamos ler todos os recados aqui, Paulo, já vi que o pessoal está comentando, está botando o seu boa noite, e nós vamos ler o de todo mundo aí, tá? Mas primeiro eu quero saber um pouquinho de ti, Paulo. Conta pra gente quem é esse escritor, de onde é que ele veio, conta aí pra gente um pouquinho das tuas raízes, né? Então, as minhas raízes não são muito diferentes das de todos os brasileiros, especificamente aqueles que são nordestinos, né? Eu sou nordestino, eu sou cearense, passei parte da minha vida lá, estamos falando de mais ou menos 30 anos. E em 2015 eu troquei um pouco as praias e o sol do Ceará pela chuva e pelo frio da Serra Gaúcha. E me apaixonei perdidamente pelas duas cidades, Canela e Gramado, né? Hoje eu moro em Canela e mais ou menos uns 6 anos em que eu moro, trabalho, desenvolvo algumas atividades como escritor nesse período e também estou finalizando a minha faculdade de psicologia, né? Uma área que me interessa bastante. Olha só, temos então quase formado psicólogo,
praieiro lá. Você morava na região praieira lá Eu mesmo? sou interiorano. Eu morava interior. no interior do Nordeste, né, em uma cidade chamada Jaguaribe, que fica mais ou menos a 360 quilômetros de Fortaleza. Passei uma época em Fortaleza, mas confesso que os centros urbanos nunca chamaram a minha atenção. Eu sou bucólico, gosto de cidade pequena. Mas chegava a pegar alguma prainha lá? De vez em quando sim. O sol lá é muito quente, né? Sim. Às vezes a gente se protege um pouco, mas sempre que estava em Fortaleza, sempre dava um jeito de visitar as praias. O nosso frio aqui é muito rigoroso, já está há bastante tempo aqui para saber disso. E a gauchada dá essa época, julho, agosto ali, adora pegar essas férias e se mandar para o Nordeste. Pois é, parte das pessoas que eu conheço que são gaúchos sempre dizem coisas como: por que vocês saem de uma terra tão quente e gostosa como o Nordeste e vêm para cá para o frio, né? E acontece esse inverso, né? Tem um conto de Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. E a grande moral desse conto é justamente que o ser humano está sempre atrás daquilo que ele nunca tem. Então, quem tem frio está atrás do calor. Quem tem calor está atrás de frio. Foi o que aconteceu comigo. Tem uma música, inclusive, do Armandinho. Eu adoro o Armandinho, adoro o reggae brasileiro. Que ele lançou o ano passado, esse ano. Falhou a memória agora. Mas diz exatamente isso. Quem é da montanha quer ver o mar e quem é do mar quer ver a montanha. Tá na contradição humana. E esse frio, tu já se acostumou com o frio? Agora pegou neve? A primeira vez que tu pegou neve? Eu peguei neve aqui umas 3 vezes. Olha só. Eu tô aqui desde 2015, né? Sim. Então, assim, eu na verdade, eu já tinha conhecido um pouco, né? Já tinha pesquisado, lido sobre a Serra Gaúcha, especificamente Canela e Gramado, sim, né? A proposta de vida das pessoas. Já tinha conversado com bastante pessoas antes de vir para cá e me adaptei bem. No comecinho foi um pouquinho difícil, porque a gente está acostumado com a temperatura acima de 35 graus o ano inteiro. E aí chega aqui, quando dá 25 graus, a gente já está reclamando do calor. Mas eu gosto da diversidade e dessa versatilidade de climas que tem aqui. A gente tem um verão muito bom, muito gostoso. A partir do dia 21 de dezembro, a gente tem possibilidade de curtir esse verãozinho bom. Nós somos privilegiados em ter as 4 estações do ano, na verdade. Muito bem determinadas, por sinal. Exato. Mas o que aconteceu do cearense acabar vindo parar na Serra Gaúcha? Conta aí pra gente. Qual foi o gatilho que te trouxe até aqui? Nada muito específico. Né? Eu gosto muito do Nordeste. A minha família inteira mora no Nordeste, praticamente. Tu tá andarilho aqui, então, solito. Eu acho que eu sou um andarilho. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de visitar lugares e lá aprender muitas coisas. Né? Eu tinha alguns amigos que moravam na Inglaterra, especificamente em Londres, e alguns moravam também em algumas cidades do sul da Itália, na região da Toscana. E eles iam me convidando para ir para lá. E eu falei, cara, eu acho que talvez não seja interessante agora, vou terminar a faculdade e tal. Mas especificamente, eu rejeitei a proposta de sair do país e continuar aqui, mas eu gostaria muito de viver em um local um pouco mais tranquilo. Sim. É lamentável comentar isso, mas cidades como Fortaleza estão no elenco das 50 cidades mais violentas do mundo. Nossa, o que é uma pena. E isso, às vezes, eu me percebi um pouco inseguro, não desejoso de continuar lá. Acho, para responder de forma objetiva, acho que um dos motivos que fez com que eu saísse de lá, porque antes de vir para cá eu morava em Fortaleza, foi justamente a violência. E aqui a gente tem cidades pequenas, bucólicas, onde você sai e encontra todo mundo na rua e não tem essa violência tão exagerada. Temos sempre manter o cuidado, mas com certeza. O Brasil é um país maravilhoso que nos proporciona frio, calor, violência, segurança, de tudo um pouco. O brasileiro é uma misturança de raças, cores, etnias. E é um ponto também que valoriza muito essa cultura, essa arte, essa criação. O brasileiro é algo fantástico mesmo. Até acrescento para você que nós somos um povo único. E isso é que nos faz diferente. Certo. E é muito diferente pegar o cearense para o gaúcho, inclusive no diálogo, né? Eu quero até perguntar um pouquinho mais para frente sobre isso, como que foi a tua escrita, se pegou essa parte regionalista, se tu cuidou um pouquinho. Mas eu gostaria de lembrar, inclusive, que nós estamos em todo o Brasil, e nós somos... Olha só, nós temos... o diretor está dizendo aqui que tem gente de Lisboa nos assistindo. Eu vou aproveitar, inclusive, já vou ler aqui os comentários, como a gente está ao vivo, é tudo ao vivo mesmo. O Francis estava aqui na semana passada, está mandando um abraço
Um abraço, Francis. Muito boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Alexandra Fritz, sempre nos acompanhando. Muito boa noite. Alexandra é lá do Quilombo, da minha terra, lá, né? Quilombo aí, o nosso interior é fantástico aí na audiência da OVTV. O Jefferson da Paraíba, também sempre nos proporcionando com a sua audiência. Muito obrigado, uma boa noite, Jefferson. A doutora Rosa tá nos mandando boa noite. Delpine Almeida Silva, boa noite. De Lisboa, olha só. Josivaldo Santos, boa noite, guerreiro. Boa noite. O Risadinha aí, olha só. Estávamos falando, inclusive, do Risadinha aqui, né? O Alexandre também é escritor aqui de Gramado, empreendedor, assistente aí. Muito obrigado, Alexandre, por nos acompanhar aí sempre, né? O Éder também está nos assistindo, mandando o seu Buenas. Aí já começamos o regionalismo, né? O Buenas. Parabéns pelo trabalho de comunicação. Obrigado, Alexandre. Muito importante esses feedbacks, esses elogios são combustível para que a gente possa continuar. A Márcia Andréa Silva está mandando boa noite. O diretor ficou todo animado aqui. Ô, Márcia, conta aí pra gente o que houve aqui, que o nosso diretor não para de dar risada aqui, ó. Conta aí pra gente, hein? A Giovana, muitíssimo boa noite. Forte abraço, Ariel. Seja bem-vindo, senhor Paulo Nunes. O Dirceu Puls está mandando boa noite. Roberto também está nos assistindo. Tem muita gente aí nos assistindo. Daqui a pouquinho a gente... Ó, de Lisboa, gratidão, né? O seu Inácio, boa noite, meus amigos da OVTV. Sempre um excelente programa. Muito obrigado, Inácio. E para encerrar, a dona Nelly Trovão, que estudou meio mundo aí, mestre, professor em inglês, está nos dando a honra da sua audiência hoje. A Nelly também morou muito tempo nos Estados Unidos, né? E tá mandando aqui, ó, hoje consegui assistir. Normalmente estou dando aulas nesse horário. Eu bem feliz de poder estar assistindo hoje. A Nelly também é escritora, ela é muito master na área de inglês. E, ó, Nelly, o teu convite está aqui. A Nelly está cuidando muito aí referente aos nossos cuidados nesse momento de pandemia, mas ela vai sentar aqui na cadeirinha. Paulo, voltamos para você é a nossa obra de arte aí hoje. Conta para mim em que momento o cearense do nosso Brasil parou, em que momento da tua vida tu parou e disse assim, cara, vou escrever um livro. Conta pra gente, conta para esse Brasil, para essa audiência que está nos ouvindo, para o diretor, para mim, qual foi o momento da tua vida ou um dia específico que isso aconteceu? Eu acho importante a tua pergunta, porque, infelizmente, nós estamos em uma sociedade que as pessoas pararam de ler um pouco, não é? Os recursos tecnológicos, eles têm contribuído bastante para que as pessoas não se dediquem mais aos livros, nem para escrevê-los, muito menos para lê-los, né? As últimas pesquisas apontam que as pessoas têm diminuído muito, se comparadas a décadas passadas. Eu sempre escrevi, desde criança, eu sempre gostei de escrever. Essa ideia de juntar uma ideia com outra, e aliás, essa coisa de juntar uma palavra com outra e formar uma ideia, sempre foi muito atraente para mim, né? Então, as disciplinas, quando eu era criança e adolescente, que eu mais gostava eram disciplinas que exigiam escrita. Estou falando de geografia, história, português. O maldito português. Eu sempre gosto de português. Continua. Né? Já não posso dizer a mesma coisa de matemática. Exatas não é comigo. Desculpe as professoras de português e matemática. Desculpe as professoras de português. Ou desculpe as professoras de matemática. É mais questão de identificação. Então, assim, Ariel, eu sempre escrevi bastante desde quando eu era criança, né? Eu gostava de atividades que exigiam a escrita, né? Especificamente, sendo sincero contigo, eu nunca pensei em publicar nada. Houve uma época, quando eu era adolescente, em que eu escrevia, nem sei por que escrevia, né? Mas eu comecei a fazer uma pesquisa muito séria com um grupo social a partir de 2010, né? Isso lá no Ceará ainda? Eu ainda morava no Ceará na época. A partir de 2010 eu comecei a pesquisar fenômenos psicológicos e sociológicos. Isso tu já estava dentro da área da psicologia ou ainda não? Não estava. Eu entrei na psicologia em 2014, 4 anos depois. Mas essas questões sempre me interessaram, né? Então, em 2010 eu comecei a pesquisar fenômenos psicológicos e sociológicos, óbvio, de forma amadora, conversar com pessoas dentro de um grupo específico da sociedade. Então eu comecei a conversar com muitas pessoas que se classificavam como gays, para poder entender
que acontecia na dinâmica de interação, relacionamentos, influências culturais nessa comunidade, como eles percebiam as coisas, que tipo de problemas eles enfrentavam por causa da sua própria orientação Tu sexual. entrou dentro da área da psicologia, dentro da área LGBT, me corrige? QIAP+. Tá cada vez Essa vamos batalhar cada um dia mais alfabeto aí. sobe um pouquinho assim. Mas vamos lá, estamos aí para aprender, né? Vamos lá, vamos lá. E dentro dessa psicologia dentro da área. E aí tu foi encontrando histórias, isso? Eu comecei a querer conversar com as pessoas Uhum. que se classificavam como gays, especificamente agora homossexuais, Uhum. né? E para investigar, eu tinha uma ânsia de investigação, onde eu queria descobrir determinadas coisas, coisas essas que eu já comentei, como interações, como se sentiam, que tipo de problemáticas os assolavam, coisas dessa natureza. Isso foi feito de forma empírica, foi feito de forma amadora, eu não tinha Sim. nenhum conhecimento psicológico ou sociológico na época. Eu pesquisava muito a partir de conversas. Então, com conversas, eu fazia anotações, eu tirava impressões, e a partir daí eu comecei a desenvolver uma pesquisa. Em 2016, especificamente, no meio dessa pesquisa, eu conheci um rapaz que me contou a sua história de vida. E diante de tantas outras histórias que eu tinha ouvido, eu achei a história dele muito instigante. Havia ali uma mescla de muitas coisas que precisavam de atenção, inclusive questões psicológicas. Como eu já estava na área da psicologia em 2016, então eu achei prudente, de alguma forma, começar a escrever a história dele. Até porque ele me fez esse pedido, antes de morrer. Aí, o teu incentivador, então, hoje, Ele é falecido. ele vai estar dentro das tuas obras? Ele, na verdade, eu optei por escrever 4 livros que contam a história de vida dele. Ah, então tem uma grande inspiração aí dentro da tua obra. Tem, na verdade, eu sou um pouco limitado nesse sentido, porque como é uma obra verídica e eu me propus a escrever a história dele, então eu não posso fantasiar, enfeitar, diminuir. O máximo que eu utilizei para manter o anonimato dele foram algumas analogias, né? Sim. Que normalmente são metáforas que você utiliza para Sim. poder dizer a mesma coisa, só que de outras Então, formas. vamos lá. O leitor que ele pegar o teu livro, ele vai ler a história que de Verídica. fato aconteceu. Que de fato aconteceu. Obviamente ali que tu coloca uma Eu pitadinha adaptei. adaptada do escritor, onde fica ali toda a tua criação dentro de uma história que já existia. Eu adaptei em outros países, com outros nomes, é óbvio, né? E em algumas situações que eu considerei relevante, eu optei por fazer alguma analogia que pudesse equivaler àquilo que de fato aconteceu, mas sem dizer o que de fato aconteceu. Paulo, vamos deixar a nossa galera de casa um pouquinho curiosa. Vamos deixar eles segurar a nossa audiência. Nós vamos para um intervalo comercial, que é o nosso compromisso com a galera que nos apoia. Inclusive, se você quiser ser um apoiador, não esquece de mandar uma mensagem aí pra gente, que a gente vai te responder. Nós vamos voltar do intervalo com alguns depoimentos, que foi um vídeo que tu nos mandou de leitores. E aí sim nós vamos jogar o tempero inteiro para te contar um pouquinho mais dessa tua obra e dos seus livros. Ok. Combinado? Combinado. Nosso diretor, vamos para o intervalo comercial. Nós somos a OVTV. Seja você também a outra voz. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Sanches, eu sou o narrador que faz a voz do Gaius em Meu Irmão e Eu. Inclusive eu tô aqui gravando nesse momento. Em breve estará disponível para vocês em formato de audiolivro. Quero parabenizar o Paulo pelo lançamento de mais um livro, Castrado. Muito sucesso para você. Tenho certeza que vai ser uma história tão emocionante ou até mais quanto essa do primeiro livro. E em breve também em formato de audiolivro, Castrado. Um beijo grande. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui é Manuel. Estou passando para te parabenizar pelo lançamento do livro Castrado, mais uma obra aí para a gente ler e tenho certeza que será um sucesso. Também já estou na expectativa para ler o livro, tá bom? Um abraço. Meu nome é Ariel Fonseca Pulso e eu sou escritor do livro As Crônicas de Sátira. Mas hoje eu vim falar sobre um outro livro, o livro Castrado. É um livro no qual eu tive a honra de ser um dos primeiros leitores.
e é um livro do meu colega Paulo Nunes. Então estou só aqui para desejar todo o sucesso do mundo, dizer que é uma obra cativante. O Paulo é um escritor fantástico, que sabe onde colocar as palavras. Ele transforma uma obra adulta em não só uma obra adulta, mas também uma obra envolvendo arte, envolvendo ficção literária, envolvendo realidade literária. Com assuntos polêmicos, mas no qual eu recomendo muito. Um forte abraço a todos vocês e uma ótima leitura. Oi, Paulo. Queria te parabenizar pelo lançamento de Castrado, pela sua coragem em estar contando essa história, que não é para qualquer um. A gente sabe que é uma história difícil de digerir e você está aí com o seu segundo livro já. Eu queria te parabenizar muito. Olá, Paulo, tudo bem? Eu ainda não tive a chance de ler, meu irmão e eu, mas com essa parceria que já fechamos, logo, logo eu lerei e na sequência eu vou emendar o Castrados, né? Esse livro que está lançando aí. Espero gostar muito e eu tenho certeza que eu vou gostar, porque você passa muita credibilidade. E nesse dia de lançamento eu te desejo todo o sucesso do mundo, né? Que você alcance seus objetivos com suas obras e possa ser sucesso de vendas. Oi, Paulo, parabéns, amigo. Eu venho aqui te parabenizar pelo lançamento de Castrado, que é a sequência desse livrão aqui, essa joia, que é uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Quero muito te parabenizar, porque eu tenho certeza que é uma conquista muito grande para você. E eu sei que todo o carinho que você colocou nesse livro, toda a dedicação, pode estar ainda maior nesse lançamento que você vem falando, vem comentando, vem trabalhando há bastante tempo. Eu estou muito empolgado, estou muito ansioso para saber como que esse garotão aqui vai continuar. E é isso, amigo. Parabéns e que venham as próximas sequências. Eu sou Flávio Gotardo e eu estou passando aqui para desejar muita boa sorte agora para o escritor Paulo Nunes, que está lançando. Alô família, estamos de volta no programa Nas Entrelinhas. Eu sou Ariel Puls e seja você também a outra voz. Também estamos ao vivo pela TV Raízes de Palmares. E voltamos no intervalo comercial, Paulo, colocando aí uns depoimentos da galera que já leu, que vai ler o seu livro, de parceiros, amigos. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre esses depoimentos, qual o teu sentimento quando você recebeu esses vídeos, hoje, quando você revê eles de novo. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi receber esses depoimentos. Então, sempre foi uma surpresa, porque quando eu lancei o primeiro volume, né, da tetralogia, que conta essa história verídica, que foi em agosto do ano passado, em agosto de 2020. Uma obra muito nova, inclusive. Bem recente. Eu não esperava a repercussão que teve. Então eu até brincava com alguns amigos mais íntimos, dizendo, acho que vai vender 10 e-books e pronto, né? Mas na verdade não, o livro foi lido por mais de 2.000 pessoas em menos de uma semana na versão e-book. É um sucesso, hein? E eu fui, assim, muitas pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, porque eu também me coloquei à disposição, e eu fui percebendo que a repercussão ia crescendo com relação a isso. Automaticamente eu me disciplinei para poder mesclar os estudos da faculdade junto com a escrita dos próximos livros, e aí em abril desse ano eu lancei o segundo volume chamado Castrado, que é a continuação de Meu Irmão e Eu. Esses depoimentos a que você se refere são de pessoas muito queridas que já conheciam o projeto ou então tinham interesse em conhecer e que fizeram questão de mandar uma mensagem para que no dia do lançamento a gente pudesse disponibilizar nas redes. Eu fico muito feliz com a repercussão. A gente até conversava, né, em um outro momento sobre essas leituras contemporâneas de hoje, né? E acho que até tem um comentário de uma pessoa da rede social. Vamos ler sim, claro. O Dirceu Puls, ele diz o seguinte: qual a porcentagem de escritores hoje, comparando com a de 30 anos atrás? Difícil saber essa pesquisa, mas mais ou menos a gente entende aí. O nível do conteúdo usado para vocês escreverem poderia estar sendo ultrapassado com assuntos repetitivos? Obrigado pela atenção. Pegou bem a pergunta, repito. Eu não consigo dizer qual é a porcentagem especificamente de hoje comparado a algumas décadas atrás. Isso eu não tenho essa informação. Tenho a sensação de que hoje há mais pessoas escrevendo. Tenho a sensação de que o que era escrito anteriormente tinha mais qualidade. Eu percebo que às vezes as pessoas se propõem a escrever, mas não se dedicam especificamente a isso, né? Eu não encaro a literatura como uma forma de autoafirmação ou como uma forma de estrelismo, de fama, glória, glamour. Eu acho que a literatura é muito mais um sacerdócio
do que uma estrelinha na testa, por exemplo, Exato. para a gente ser aclamado publicamente. Tanto que o escritor ele deixa parte da alma dele dentro da sua obra, né? É um trabalho artístico, como todos os outros, há sempre um pouco de nós ali, né? Sobre o último comentário, as histórias repetitivas, eu tenho acompanhado algumas pessoas que escrevem livros contemporâneos e eu Uhum. percebo, Ariel, que de fato há uma insatisfação. As pessoas realmente, elas têm reclamado bastante que gostam de histórias, mas estão um pouco cansadas de ouvirem as mesmas coisas Sim. com os mesmos finais. Eu até acho que muito disso que veio o comentário é isso, porque muita coisa já foi escrita. Nós falamos, inclusive, aqui no intervalo, se for escrever um livro sobre carros, um monte de livro já escrito sobre carros, sobre plantas, sobre fantasia. Mas é importante sanar que nós fazemos parte de uma nova legião de escritores nesse país. E é extremamente importante, eu valorizo muito quando eu vejo adolescentes escrevendo, né? Sim. Tanto é que às vezes me ponho à disposição até de fazer revisão, copydesk, ajudar de alguma forma, né? Eu não sou formado na área, mas como eu sempre tive muita bagagem, né? Muito Uhum. repertório, tanto intelectual quanto cultural e de literatura, então de alguma forma eu me coloco até para corrigir um texto, ou então dar uma sugestão de como escrever. Sobre as histórias repetitivas, eu gostaria só de salientar que todos nós ainda amamos um clichê, né? A gente sempre gosta de uma história um pouco repetitiva, mas eu percebo uma certa insatisfação. Acho que é por isso que livros como os meus, Meu Irmão e Eu e Castrado, se destacaram de alguma forma. De fato, não há nada de clichê neles. São histórias É extremamente... única, até porque cada ser humano, existe um universo dentro de cada ser humano e você fala de um ser humano. E, como eu disse, eu fiquei um pouco limitado, porque é uma ficção verídica, então eu tinha que contar o que eu ouvi. Sim. Já que me propus a escrever, eu não poderia fantasiar. E eu acho que quando as pessoas têm acesso a histórias que são reais, verídicas, que têm um pouco das suas cores, da sua vida, isso as instiga mais ainda. Certo. Né? Quando você pega um livro de ficção que você sabe que aquilo é apenas uma ficção ou uma fantasia de alguma forma, é interessante para quem gosta do gênero, mas para quem gosta de histórias verídicas e instigantes, que passeiam por vários universos e que falam sobre essa proximidade do público que nós temos, isso me parece que cativa bastante. Pelo menos a repercussão que eu tive desses dois livros me dá a entender isso. Certo. Nós vamos entregando a tua obra temperinho por temperinho até chegar no grande prato principal, né, Paulo? Paulo, a Giovana está dizendo o seguinte, forte abraço. Ah, ela está corrigindo ali o texto que ela tinha mandado. O Marco, escritor, inclusive vai estar na Feira do Livro também, está mandando o seu boa noite. Ele diz o seguinte, literatura é sempre algo bom. Parabéns ao escritor Paulo Nunes. O Dirceu está agradecendo, obrigado. O pensamento dele é muito parecido com o dele, não igual, parecido. Obrigado pela audiência de sempre também, né? Mas vamos lá, eu li os depoimentos que a galera nos mandou, inclusive eu fui um dos que estava ali no vídeo falando, e a galera fala muito em assuntos fortes, assuntos específicos. Entrega aí pra gente um pouquinho do teu livro, sem contar a história, mas conta um pouquinho sobre o que se trata, conta a história da história aí pra gente, vamos lá. Atualmente eu tenho 36 anos, eu nunca tinha ouvido nada nem parecido com a história deste rapaz. Então quando ele me contou, tem alguns memes na internet que dizem assim, né, a alma saiu do corpo e depois voltou. Né? Eu de fato, enquanto ele contava, eu não sei se a minha alma tinha voltado ao corpo. É uma história instigante, ela perpassa um pouco pelo erotismo, suspense, terror, drama, horror e thriller psicológico. Além de ser uma história que perpassa por esses lugares, que visita esses lugares e que leva o leitor junto para esses lugares, ela é uma história que toca em mazelas sociais e familiares de forma muito profunda. O livro é denso, eu nunca escondi isso. Eu acho que preciso deixar claro para quem vai ler. O livro é denso, ele toca em assuntos controversos. Inclusive ele tem a faixa etária de idade também. Tem sim, ele é classificado para pessoas acima de 18 anos. Né? E particularmente eu não recomendo
que pessoas abaixo de 18 anos leiam os meus livros. Pega muito essa parte pessoal de traumas. Vamos colocar assim, traumas e vamos deixar na mente de cada telespectador imaginar o que se passa, justamente para não dar o spoiler, né, Paulo? Mas me diz outra coisa, qual a responsabilidade para ti como escritor colocar no papel sobre a vida de um ser humano, ainda mais sobre um trauma de um ser humano? Quando ele me pediu para escrever o livro, é óbvio que à época eu não tinha conhecimento, né, porque eu não estava muito por dentro dos conteúdos da psicologia. Hoje eu consigo identificar talvez uma personalidade narcisista. Ele queria se perpetuar na história através da literatura, entre tantas outras coisas. Hoje eu consigo visualizar isso. Então, quando ele me pediu para escrever, eu fiquei ponderando e pensando por que deveria escrever. E aí, no decorrer de todo o processo criativo, de imersão mesmo, eu comecei a perceber, e a psicologia, a filosofia e a sociologia me ajudaram muito, eu comecei a perceber que de fato existia uma relevância social. O livro ele tem aspecto de denúncia, ele denuncia muitas coisas que ocorrem, ele tem um aspecto que faz a pessoa refletir sobre, inclusive, questões morais, né? Ele traz questões ali que dá para a sociedade refletir sobre problemáticas sociais. Ele toca em assuntos como complexo fraterno, psicanálise, desigualdade social, traumas infantis, violência, novos comportamentos sexuais, a forma como você se enxerga no mundo e, consequentemente, a forma como você enxerga os outros, porque a psicologia me ensinou que você só enxerga os outros a partir de si, né? Então eu achei que seria uma história que deveria ser contada porque tem a capacidade de ajudar muitas pessoas. De fato, algumas pessoas que passearam um pouco por esses lugares onde o livro é capaz de levar o leitor e que eu tive a possibilidade de conversar com essas pessoas, me deram a entender de que o resultado é positivo. Então são pessoas que se emocionaram muito, são pessoas que despertaram suas emoções, são pessoas que tiveram a capacidade, inclusive, de procurar terapia e pedir ajuda para lidar com questões que anteriormente não eram trabalhadas. Então ele tem uma relevância social muito grande. Aspectos psicológicos e sociológicos dos dois livros são muito bons para se refletir, para se construir uma sociedade melhor, uma pessoa melhor. Mais de 2.000 exemplares vendidos? Não. Lidos. 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 Em e-book, em uma semana, o primeiro livro, Meu Irmão e Eu, foi lido por mais de 2.000 pessoas. Maravilha. Em e-book. Sim. Em papel, a gente tem uma porcentagem um pouco menor, porque papel, consequentemente, fica um pouco mais caro. Mas me diz uma coisa. Esse número gigante de leitores, tu mesmo comentou que várias pessoas te chamaram ali no privado, no próprio WhatsApp, ali no Instagram também. E conta um pouquinho pra gente sobre esses depoimentos, porque o teu tema do livro, apesar de ser um tema específico, é um tema real. Sim. Um tema extremamente real que acontece e que muitas das vezes é oculta por parte da sociedade e também por parte das pessoas que convivem ali, tanto com quem sofre o trauma, tanto quanto quem pratica o trauma. Sim, sim. Eu ouvi coisas de leitores como tudo que o pai do personagem dizia para ele era o que o meu pai dizia para mim. Parte das coisas que são narradas no livro aconteceu de fato comigo quando eu era criança. O perigo está ao lado, Paulo. Não precisamos ir longe. Às vezes, os nossos familiares são os nossos perigos. Eu ouvi coisas que me levaram a entender que a história toca profundamente realidades que normalmente não são exploradas na literatura. Nós falávamos há pouco tempo, Ariel, sobre os clichês, sobre os livros repetitivos, né? Eu não tinha a intenção, em hipótese nenhuma, de impactar ou polemizar ou apresentar um novo conceito de livros especificamente. Mas a história em si, por si só, ela já faz tudo isso sozinha. Tanto é que eu tive muita dificuldade, aproveitando até para comentar um pouco. Eu tive muita dificuldade em 2016, quando eu comecei a escrever o primeiro livro, Meu Irmão e Eu, porque eu ainda sou um ser humano que preciso me desconstruir e construir novamente. Então, ainda me percebo cheio de preconceitos, ainda me percebo necessitado de uma psicoeducação. E a história não andava.
E aí eu lembrei de uma coisa que que um escritor brasileiro disse. Ele disse, Rubem Fonseca, lembrei o nome agora. O Rubem Fonseca, que é um escritor brasileiro, disse uma coisa assim: um bom escritor é aquele que não discrimina as palavras. Ele apenas usa de sabedoria para empregá-las no momento certo. Porque quando eu estava escrevendo a história, que é explícita, nua, crua, visceral, dilacerante, que impacta por natureza, sem precisar fazer nada, a história já é tudo isso. Sim. Eu me via cheio de pudores, inclusive com palavras que eu poderia utilizar ou não. Então eu lembrei do escritor que fez esse comentário. E eu decidi criar uma dinâmica própria, onde o próprio personagem contasse a sua própria história. Isso foi uma das analogias que eu utilizei no livro. E ficou super interessante, porque eu tirei a narração do livro da terceira pessoa, apliquei a primeira pessoa, coloquei na boca dele e coloquei a batata quente na mão do leitor. Disse, olha, agora é você que vai julgar, porque é ele que está dizendo. Sim. Se ele está certo, se ele está errado, se ele foi vítima, se ele é algoz. Né? Então eu acho importante salientar que livros como Meu Irmão e Eu e Castrado têm a possibilidade de tocar no âmago das pessoas, de refletir sobre questões sociais muito importantes, e que, por natureza, eu me percebi dentro de um novo conceito de escrita de livros. O que eu achei que ficou bom, porque eles realmente têm um apelo muito forte do público, as pessoas Sim. estão gostando bastante. Mostra um pouquinho pra gente essa capa aí Pois é. para nossos telespectadores, tá em aqui cima? Sim, aqui a gente tem Meu Irmão e Eu, que é o primeiro volume. Aqui a gente tem Castrado, que é o segundo volume. As capas, elas retratam aquilo que... A gente não vai dar spoiler, né? Mas elas retratam aquilo que eu acredito que seja o bojo, o cerne de toda a questão da vida dele. E sim, devemos julgar um livro pela capa também, hein? Sim, tem a capacidade disso. Tem mais uma pergunta aqui, Paulo, do escritor Marco, que diz o seguinte: já tivemos a oportunidade de conversar e o novo escritor me incentivou a colocar meus livros em e-book. Eu falava com o Marco para ele tem o livro somente em físico. Então a pergunta dele é a seguinte: continua evoluindo essa ideia no mercado? Tu tem mais de 2.000 leitores aí em e-book, então já termina de incentivar esse nosso telespectador escritor também. Eu vou dizer como as coisas aconteceram comigo, né? Certo. Eu não conhecia muito o mercado editorial, de fato. Uhum. Né? Até porque isso dá muito trabalho, pesquisar e tal. Então eu me dediquei muito à parte artística, ao processo criativo da escrita do livro. Quando o livro estava pronto, eu enviei para pelo menos 19 editoras. Dessas 19 que me responderam, 7 queriam publicar Meu Irmão e Eu. Só que o sistema de publicação de editoras, o sistema contemporâneo, é um sistema que exige investimentos financeiros. Eu já tinha feito investimentos financeiros. Uhum. Mandei fazer uma capa, mandei diagramar, fiz as revisões. Aliás, eu sou obsessivo por revisão. Meu Irmão e Eu passou por 9 pessoas, né, até ficar pronto do jeito que eu achava que devia ficar. Então, eu me decepcionei um pouco com o mercado editorial de publicação de livros físicos, especificamente porque eles cobram dinheiro para poder publicar. E eu acho que no mundo contemporâneo não é mais necessário, há muitos recursos. Então, inicialmente eu publiquei em e-book na Amazon, onde ele até hoje em e-book está. Depois eu conheci algumas outras plataformas de autopublicação, onde você faz um cadastro, você sobe os arquivos, e as pessoas que desejarem ler livros físicos, livros em papel, compram dos marketplaces vinculados a essas plataformas e elas recebem, existe uma impressão por demanda, ou seja, apenas quando há uma venda que é impresso o livro e enviado para a casa da pessoa. Eu particularmente acho que os leitores deveriam se identificar com o formato que mais lhe agrada. Há pessoas que de fato leem mais em e-book, há pessoas que de fato leem mais em papel. Sim. Há pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, de deficiência visual, que gostam muito de audiolivros. Eu gosto de atirar para todos os lados e dar muitas opções. Então, os meus livros hoje eles estão em e-book, onde o grande público dos meus livros é em e-book na Amazon. Eles estão disponíveis também em papel na Wiclap, na Book2 e em mais de 7 marketplaces, os principais marketplaces do Brasil. Eles estão
em processo final de gravação do audiolivro para o lançamento de Meu Irmão e Eu, e a tradução de Meu Irmão e Eu de português para inglês já está sendo feita por uma empresa italiana. E tudo isso, Ariel, eu fiz sem editora. Olha só. Então existem várias empresas, certo. plataformas, dando a possibilidade para os escritores deixarem à disposição dos leitores os diversos formatos de leitura. Particularmente, eu só lia livros físicos, mas hoje eu prefiro ler em e-book, no Kindle. Eu gosto muito do Kindle. Então tá aí uma resposta mais do que clara aí pro Marco. A Tere Jardim também tá dizendo aqui, super obrigado, Tere, pela tua audiência. Esse escritor contemporâneo também vai estar agora na Feira do Livro de Gramado. Gramado, a nossa cidade aqui da OVTV. Ela está com 2 eventos culturais. Um deles é a Festa da Colônia. Um abraço especial ao meu interior. E também com a Feira do Livro. Inicia agora dia 1º até o dia 12. Conta um pouquinho aí pra gente sobre essa participação na feira. Fiquei muito feliz com o convite. Quero agradecer a você que mediou, ao Fernando, né, a Secretaria de Cultura de Gramado, né, que de alguma forma organiza este evento. Estarei em 2 momentos, nos dias 2 e 3 de outubro, às 20 horas, na Biblioteca Municipal de Gramado, onde no primeiro dia nós falaremos do processo criativo dos meus livros e no segundo dia nós faremos um debate com diversas instituições da sociedade, CREAS, CRAS, Condica, sobre demais. violência sexual contra crianças. Então Perfeito. já convido todos aqueles a participarem também. E conta aí pra gente, quem quiser saber um pouquinho mais desse teu trabalho editorial, os teus livros, onde compra. Já falou um pouquinho aí, mas pega esse momento e divulga, vende aí o teu livro, né? As pessoas que desejarem conhecer as minhas obras, elas estão disponíveis em e-book, estão disponíveis em papel. Todos os links estão disponíveis nas minhas redes sociais. A rede social mais vigente hoje em dia é o Instagram, né? Então, as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, podem visitar o meu Instagram, ele é um perfil aberto, @escritorpn7, e tem a possibilidade das pessoas lerem em e-book, em papel. Daqui a pouco será publicado também em audiolivro, né? E as versões em inglês do primeiro e do segundo livro já estão sendo feitas, também terá essa possibilidade. Estaremos na Europa e Estados Unidos em pouco tempo. Então, maravilha. Eu quero expandir a literatura para outros países também. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela tua participação. Eu tô aqui só por terminar o programa tocando um Raul Seixas, que me veio na cabeça justamente pelo Zé Ramalho. Mas antes de finalizarmos com uma música, com cultura e arte, eu gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais, aí agradecesse também aos nossos telespectadores, a nossa audiência sempre surpreendendo aí dentro do nosso estado. Lembrando sempre, para você que quer audiência, quer boa qualidade, uma emissora que só traz o bem, a OVTV, seja você também outra voz e conversa aí com a gente, o nosso diretor está esperando a tua mensagem. Eu agradeço muito, Ariel, ao Matias, né, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. Chamo a atenção, né, inclusive das empresas, para que vocês financiem, entrem em contato. É um trabalho belíssimo que se faz. Cidades como Canela e Gramado terem a possibilidade de ter uma TV que está disponibilizando cultura e arte para as pessoas. É muito bom, a gente precisa valorizar isso, né? Agradeço também especificamente, né, a Secretaria de Cultura que me convidou para a Feira do Livro e me coloco à disposição. E como último recado, eu acho que seria muito prudente dizer que a gente precisa valorizar a nossa escrita nacional. Nós temos muito hábito de lermos livros internacionais de escritores que são bons, mas há uma prata muito reluzente aqui na nossa terra, há escritores muito bons. Então, vamos ler mais livros nacionais. É isso aí, finalizou perfeito, perfeito. E como o Renato Russo disse uma vez em um show, comprem o disco. Então, galera, comprem o livro. OVTV, seja você também a outra voz. Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz.
Ah, coitado, foi tão cedo, e Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com você.